Não se esqueça de dar o like. Eu estou errada por não compartilhar o vídeo da peça escolar da minha filha com meu pai depois que ele dormiu durante ela? Meu pai, 68, se mudou para um país diferente há 8 anos. Ele tenta visitar sempre que pode, e eu tento ajudá-lo a ter o máximo de relacionamento possível com meus filhos, 9, 5 e a bebê. No entanto, quando ele visita, ele tende a agir um pouco como se tivesse direitos. Ou ele dorme ou sai com seus velhos amigos de manhã e à tarde, não me ajuda com nada que peço a ele e depois fica irritado quando quer fazer algo às 21 horas e as crianças estão muito cansadas. As desculpas dele sempre são que está exausto de viajar e merece descansar e passar tempo com amigos que não vê mais. Meus filhos sempre ficam animados quando meu pai visita, mas, neste ponto, eles o veem mais quando ele faz chamadas de vídeo de um hemisfério diferente do que quando ele fica no nosso quarto de hóspedes. De qualquer forma, ele está nos visitando agora para conhecer minha filha mais nova, que nasceu em setembro. Ele chegou 2 semanas atrás e voltará para casa em alguns dias. Tenho tentado fazê-lo passar mais tempo com meus filhos desta vez, mas ele ainda sai muito. Minha filha mais velha teve sua primeira peça escolar no sábado. Ela estava muito animada com isso e convidou meu pai. Ele prometeu a ela que iria. No dia anterior à peça, meu pai saiu com seus amigos e não voltou até às 3 horas da manhã. A peça começou às 11 horas, e tivemos que chegar lá 30 minutos mais cedo. No total, ele deve ter dormido cerca de 6 horas. Quando nós, meu pai, meu marido, meu filho e eu, chegamos lá, sentamos em uma das primeiras fileiras, como minha filha nos pediu. A peça durou 40 minutos. Meu pai dormiu menos de 15 minutos depois. Eu acordei, ele dormiu novamente. Ele ronca alto quando dorme, então eu continuei acordando-o sempre que ele dormia. No final da peça, eu estava atrasada para acordá-lo, e ele soltou um ronco tão alto que algumas das crianças no palco olharam para nós. Com isso, bati no braço dele um pouco mais forte, e ele não dormiu novamente. Meu marido e eu não mencionamos nada para minha filha, mas é óbvio que ela percebeu. Ela ficou arrasada depois da peça e rejeitou todas as nossas tentativas de falar sobre isso. Meu marido filmou a peça para minha mãe e meu padrasto, que estavam com nossa bebê durante isso. Imediatamente após a peça, meu pai perguntou se poderia ter o vídeo também, já que não assistiu à maior parte. Não estamos compartilhando com ele. Eu disse a ele que teve a oportunidade de assistir ao vivo e, em vez disso, arruinou a experiência para todos nós, especialmente para minha filha. Ele não merece assistir ao que perdeu só porque decidiu sair tarde na noite anterior. Meu pai está irritado. Ele está dizendo a mim e ao meu marido que estamos privando ele de seu papel na vida da minha filha. Ele também mantém a desculpa de que estava exausto durante a peça e precisava descansar. Eu realmente não acho que estamos errados, mas com a tensão aumentando, pode ser mais fácil apenas deixá-lo assistir ao vídeo. Atualização. Estes últimos dias foram estranhos. Principalmente porque eu e meu marido estávamos bravos com meu pai, que estava bravo conosco também. Algumas horas depois de escrever meu post, meu pai decidiu me provar que estou errada sobre minha filha estar chateada. Ele se sentou ao lado dela e tentou fazê-la falar sobre a peça. Ele estava fazendo perguntas sobre isso, muitas das quais ele saberia a resposta se tivesse ficado acordado durante a peça. Acredito que minha filha entendeu isso, porque só piorou as coisas. Ela se recusou a responder às perguntas dele e, em um momento, correu para mim chorando. Não tenho certeza se foi o chamado de atenção do meu pai ou se foi sua neta se recusando a falar com ele, ela geralmente o idolatra. Seja o que for, ele pediu desculpas à minha filha, o vovô estava realmente cansado, mas ele te ama muito. Ela disse que o perdoou, mas ainda estava chateada. Então ele veio até mim na terça-noite para perguntar o que poderia fazer para consertar as coisas antes de ir para casa. Ajudei-o a pensar em algumas ideias. Ontem, meu pai surpreendeu as crianças com uma viagem ao aquário. Minha filha vinha nos pedindo para ir lá há um tempo, mas, com uma recém-nascida em casa, ainda não tínhamos encontrado tempo. As crianças se divertiram muito lá, e meu pai deixou cada um escolher um bichinho de pelúcia na loja de presentes. Depois, fomos ao McDonald's e levamos as crianças para ver o Papai Noel no shopping. No geral, minhas crianças tiveram um ótimo dia com o avô, e minha filha está se sentindo muito melhor. Dito isso, o aquário, a comida simples e o velhinho de barba falsa definitivamente fazem parte da ideia de inferno do meu pai, então tenho certeza de que vou ouvi-lo reclamar de todos os sacrifícios que fez pelos netos por um tempo. Mas, contanto que minhas crianças pensem que ele se divertiu, está tudo bem para mim. Acho que ele entendeu que errou, no entanto.
Ele não está mais nos pedindo o vídeo e prometeu que nunca terá tal desrespeito pelas coisas que minhas crianças se importam novamente. Como alguns de vocês sugeriram, disse a ele que terá que ficar com minha irmã ou um de seus amigos na próxima vez que visitar. Acho que ele sabe que é desculpa. Você está me afastando dos meus netos, não vai funcionar comigo, porque ele ainda não reclamou disso. Se ele tentar arranjar confusão por isso quando estiver em casa, vou desligar na cara dele. Eu estou errado por contar à minha ex-mulher que ser um pai em meio período tem sido o melhor ano da minha vida? Eu, 36, conheci minha ex-mulher, 33, quando eu tinha 25 anos. Nos apaixonamos e as crianças vieram mais cedo do que planejávamos, mas aconteceu e eu amo muito meus filhos, 9, 7, 5 e 5. Os primeiros anos do nosso relacionamento foram ótimos, mas depois não foram. Olhando para trás, não foi culpa de ninguém, apenas nos tornamos pessoas muito diferentes. Após a chegada da nossa filha de 5 anos, nossa vida sexual se tornou inexistente. Parecia que, para minha esposa, o propósito de se envolver comigo tinha terminado, agora que tínhamos 3 crianças lindas. Após 3 anos, começamos a ter relações sexuais novamente, na forma de carícias piedosas na cama. Não foi suficiente para mim. Mas ela me disse que estava cansada e ocupada com 3 crianças pequenas. Eu também estava cansado, mas estava mais do que disposto a fazer um esforço para planejar e ter tempo para romance, não apenas o sexo que estava prejudicado, mas também a intimidade e o romance. Eu fiz uma vasectomia, então minha ex-mulher não precisava tomar hormônios desnecessários, pois havíamos encerrado ter filhos. Quando isso começou a afetar nossos filhos, vendo-nos muito irritados e frios um com o outro, achei que deveria ser homem e dar um fim nisso. Não fomos felizes ou íntimos desde antes do nascimento do nosso segundo filho. E não tivemos sexo real desde que concebemos o mais novo. Deveríamos ter terminado muito antes, mas a culpa de quebrar o lar das crianças era pesada, até que percebi que nossa casa já estava quebrada e meus filhos não são estúpidos para não verem a fita adesiva com a qual estamos tentando mantê-la unida. Eu pedi o divórcio. Todos me disseram que eu estava louco e para pensar nas crianças, e foi muito difícil no começo, sim. Deixei a casa para minha ex. Aluguei um apartamento de 2 quartos nas proximidades e começamos a fazer uma semana a cada um. Fiquei positivamente surpreso com o quanto as crianças ficaram mais felizes ao me verem feliz e não tão facilmente irritado e sombrio. Comecei a namorar minha namorada, 40, cerca de 1 ano atrás, e o que era considerado algo casual de uma vez só acabou sendo o amor da minha vida. Ela é incrível em todos os aspectos. Gentil, amorosa, bem-sucedida, engraçada e tão bonita. Ela não tem filhos e ficou feliz por eu não querer mais filhos. Nas minhas semanas sem filhos, posso estar com ela. Apenas sendo eu mesmo. Café da manhã tarde na cama. Sexo de manhã. Onde quer que eu queira em casa. Eu sei que isso me faz parecer um idiota egoísta, mas nas minhas semanas, eu dou 100% porque estou satisfeito e feliz com a vida. Ela também conheceu meus filhos, e eles a adoram. Por que esse histórico longo? Eu vou te dizer. Minha ex, e minha ex-sogra e minha própria mãe por trás dela, têm insinuado que talvez devêssemos voltar agora. As crianças estão mais velhas, estamos menos cansados e estamos muito mais felizes agora, então não vamos brigar o tempo todo como costumávamos fazer. Ela quer um relacionamento real também, e me dará tanto sexo quanto eu quiser. Uau, é isso que ela realmente acha que eu quero? Mais favores misericordiosos por minha causa? Pense nas crianças. Minha ex está cansada de ser uma mãe solteira enquanto eu estou brincando de solteiro a cada 2 semanas. Dê a eles o antigo lar seguro de volta. Sem a necessidade de pular de um lugar para outro. Enquanto a culpa estava me incomodando, rejeitei suas investidas, a ignorei a culpa porque estou feliz pela primeira vez em anos, talvez desde sempre. Até sexta-feira, quando minha namorada chegou em casa chorando. Ela me perguntou se talvez deveríamos terminar e que ela não quer ser um obstáculo para minha felicidade e a das minhas crianças. Ela me perguntou se eu ainda estava apaixonado pela minha ex. Partiu meu coração vê-la quebrada como se eu não tivesse feito um bom trabalho mostrando a ela o que ela significava para mim e o quanto eu a amava. Acontece que minha ex-mulher a contatou, dizendo a ela que ela era a razão de não estarmos juntos e as crianças estão sofrendo. Que nos amamos e ela é minha diversão por enquanto. Liguei para minha ex furioso, e ela me chamou de egoísta. Então, eu disse a ela que ser um pai em meio período foi a melhor coisa que já me aconteceu, porque eu sou um ser humano, não apenas um pai. Minha ex-mulher começou a chorar. Eu pedi desculpas por machucá-la, mas ela desligou. Agora estou sendo bombardeado por minha mãe e o resto que eu sou um homem egoísta e um pai terrível.
Minha mãe até me enviou um vídeo com meus filhos, onde ela perguntou a eles como se sentiriam se mamãe e papai voltassem a morar juntos, e eles ficaram tão felizes dizendo sim e pulando. Não consigo esquecer o rosto da minha filha iluminando-se de felicidade com a perspectiva. Este vídeo foi enviado para minha namorada também, e agora ela está distante e quebrada. Ouço ela chorar sempre que acho que não ouço. Estou errado aqui? Estou sendo um pai terrível? O que minha família não entende é que a felicidade atual dos meus filhos é resultado de eu sair da nossa existência tóxica e deprimente. Mas como explicar isso a crianças pequenas? Chamar a si mesmo de pai em meio período é nojento. Sinto muito que você ache isso nojento. Eu também achei, porque é isso que a sociedade nos disse sobre o que é ser pai, nos submetendo a viver infelizes. Descobri pela minha própria experiência que ser um pai em meio período, no sentido de que eles vivem comigo em meio período, não que eu negue a existência deles em meio período, é realmente incrível. Tenho certeza de que não sou o único pai solteiro por aí que pensa que ter os filhos em meio período é realmente incrível. Homens e mulheres. Desculpe se isso te deixa mais enjoado ainda, mas vá vomitar em outro lugar. Sua ex também não está só a cada 2 semanas. Sim, está. O caso de verão dela não deu certo, então eu sou o plano B. Edição, sobre minha ex. Ela não teve depressão pós-parto ou qualquer tipo de depressão. Acho que ela nunca foi atraída por mim, talvez nunca, mas queria filhos. Com a namorada é diferente. Ela está distante agora e sempre que eu digo que a amo, ela chora e diz que é uma pessoa ruim. Então, sim, estou perdendo tanto meus filhos quanto o amor da minha vida. Ela vai ficar neste fim de semana quando meus filhos voltarem para casa. Ela concordou em ficar o fim de semana inteiro, mesmo que esteja um pouco assustada. Acho que ela realmente acredita que está atrapalhando a reunião de uma família. Não posso apenas dizer a ela com palavras que eu não estaria com minha ex, estivesse ela na foto ou não. Deixei minha esposa antes de saber que minha namorada sequer existia. Eu saí mesmo antes de saber que eu era digno de ser amado. Preciso mostrar a ela. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. A atualização. Agradeço a todos pelos conselhos e sugestões. Estou impressionado com a quantidade de apoio que recebi aqui. Aqui está minha atualização, mas antes disso, quero abordar o elefante na sala, que é que dei um passo maior que a perna com minha declaração audaciosa sobre estar divorciado. Eu acho que a abordagem mais esperada e virtuosa seria ficar devastado e cheio de culpa. No entanto, minha experiência é algo diferente, e eu realmente tentei ser genuíno e honesto aqui. O divórcio é difícil e aterrorizante. Muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, hesitam e permanecem muito mais tempo do que necessário por um motivo ou outro. Não posso dizer a todas as pessoas infelizes que se divorciem, pois não conheço a situação de todos vocês, mas para aqueles que podem, façam isso. Eu estava tentando explicar o que descobri. O lado positivo de ter a custódia compartilhada, porque só se fala no negativo. Tenho certeza de que muitas pessoas divorciadas entenderam o que quis dizer ao ter uma semana assim, outra não, livre de crianças, é incrível. Somos humanos com sentimentos. Nosso amor pelos nossos filhos não para o tira-folga quando estão fora de vista. Eles não precisam estar presentes para amarmos e pensarmos neles. Vou reafirmar e dizer que ser um pai em meio período é incrível, não importa o gênero. Está tudo bem se sentir assim. Você não é um pai inferior por isso. Conversei com minha mãe sobre o que ela fez. Ela estava muito arrependida. Aparentemente, meu pai também conversou com ela sobre isso, ele ficou chocado com o que ela fez, e ela parece ter percebido a seriedade do que fez. Aceitei as desculpas dela, mas fui firme em minhas fronteiras e disse que não queria que ela estivesse na vida dos meus filhos por um tempo, até que eu tenha resolvido os sentimentos deles e conversado com eles. Ela relutou em reconhecer minha namorada, no entanto, e deixei claro que, após os filhos, ela é minha prioridade antes de mim e definitivamente antes dela, mãe. Então quanto ela quer estar na minha vida depende de quanto ela respeita a minha vida e as pessoas que eu amo. Também conversei com minha ex-mulher. Deixei claro que, sob nenhuma circunstância, ela deve entrar em contato novamente com minha namorada. Eu disse a ela que este ainda é um relacionamento novo e qualquer contato será comigo.
Eu disse a ela que minha namorada não tem nada a ver com minha decisão de divórcio. Não tenho sentimentos românticos por ela e sei que ela também não tem nenhum sentimento por mim. Ela me quer por conveniência. Eu não. Ela começou a chorar e me disse que eu não tinha o direito de dizer o que ela está sentindo. Concordo e pedi desculpas. Então, disse a ela que só vou falar por mim. Quero que sejamos amigos e que criemos nossos filhos para serem ótimas pessoas, como eles estão a caminho de se tornarem. Não quero que sejam usados como peões nesse jogo doentio que ela e nossas mães estão jogando. Não vou permitir e farei o que for preciso para protegê-los. Sugeri que podemos começar a terapia familiar porque preciso que ela entenda a agitação que ela e minha mãe causaram em nossos filhos. Nunca quero que isso aconteça novamente. Ela me disse que não queria que minha namorada estivesse na vida deles ainda porque não a conhecia. Tudo bem, mas lembrei a ela que o combinado é que, quando um relacionamento é sério, é quando apresentamos nossos novos parceiros aos nossos filhos. E isso vai acontecer eventualmente, então é melhor ela se acostumar. Também falei com ela sobre eu não assumir a carga de trabalho dela nas semanas dela, o que significa que não vou aparecer todas as manhãs para acordar as crianças e levá-las para a escola. Ela terá que começar a acordar de manhã como qualquer outro pai por aí. Sobre a comida, ainda enviarei comida caseira com meus filhos nas semanas em que estão com ela, porque sei que não posso exigir que ela cozinhe, mas ao mesmo tempo não quero que meus filhos comam apenas porcarias. Sobre eu mencionar que a casa dela é uma bagunça, eu sei que minha filha mais velha mencionou que nem sempre era agradável na casa da mamãe, mas novamente, agora eu não moro lá para limpar, não posso exigir que minha ex viva de uma maneira que ela não quer. No entanto, ofereci que, nas sextas-feiras em que meus filhos vão para a casa dela para passar a semana, enviarei um serviço de limpeza para que as crianças tenham um ambiente razoavelmente limpo. Ela concordou. Ela estava irritada por ter que acordar cedo, no entanto, porque geralmente começa a trabalhar às 10 horas. Acho que ela terá que se ajustar. Sobre minha namorada. Íamos passar o próximo fim de semana juntos com as crianças, mas respeitarei os desejos da minha ex-mulher por enquanto, pelo menos até irmos a algumas sessões com as crianças e eu poder trazer isso à tona novamente. No entanto, ela está passando o resto desta semana comigo. Eu sei que ela se sente culpada. Tentei explicar que ela não tem nada a ver com o que aconteceu e que foi arrastada para essa situação sem motivo, porque com ou sem ela eu nunca voltaria para minha vida antiga. Que eu saí desse casamento antes mesmo de saber que ela existia. Não sei se ela acreditou em mim ou se sentiu tranquilizada, ela apenas disse que me amava. Pedirei desculpas a ela e tentarei fazê-la se sentir confortável comigo novamente. Acho que este é um daqueles testes que os relacionamentos enfrentam e veremos se nossa conexão é forte o suficiente para superar isso. Eu acredito que seja. Você deixa seus filhos viverem com uma pessoa que não limpa a casa, não acorda as crianças, não as leva para a escola e não pode alimentá-las. Por que diabos você permite que ela tenha qualquer custódia? Isso vai mudar. Essas eram apenas as rotinas em casa antes do divórcio que não dividimos adequadamente. Talvez eu seja um pouco controlador demais também. Minha namorada mencionou que eu precisava confiar que minha ex-mulher também tem o interesse de seus filhos no coração, mas não vai se manifestar quando outra pessoa está fazendo tudo. Se ela negligenciar suas responsabilidades e meus filhos não estiverem na escola ou perderem consultas importantes, isso é outra história e tomarei medidas. Minha ex é caótica e preguiçosa e tem uma atitude mais relaxada em relação às tarefas domésticas etc. Muitas pessoas são assim, e isso não as torna piores do que outras. Isso apenas nos tornou menos compatíveis e mais fácil para mim querer sair porque somos pessoas diferentes. As crianças são muito amadas por ela e a amam. Nunca ouvi falar de serviços sociais tirando crianças de seus pais porque comem McDonald's no jantar. Vamos ser realistas aqui. O que aconteceu com o acordo de esperar para apresentar os parceiros significativos? Bem, ela sabia que eu já apresentei minha namorada. Mas ela deixou muito claro que estava irritada com isso. Chegou até a ameaçar não enviá-los às vezes quando sabia que minha namorada estaria lá. Agora quero adotar uma estratégia diferente e dar a ela o benefício da dúvida. Ela estava chorando quando conversamos, e concordei em acreditar que ela não se sente confortável porque não conhece minha namorada. Quero falar com meus filhos sobre o que aconteceu e ver um conselheiro com eles, e vou apresentar o fato de que minha namorada está aqui para ficar em um ambiente seguro para todos. Então, neste fim de semana, minha namorada está ficando na casa dela. Eu sou a babaca por me recusar a parar de dizer que minha mãe sequestrou meu filho? Eu, 32, emigrei para o país natal do meu marido, 39, há 5 anos, e temos um lindo filho de 3 anos. Minha mãe, 52, sempre foi controladora e, francamente, é uma típica narcisista.
Ela sempre foi contra minha mudança e ficou ainda mais chateada quando tive meu filho, uma combinação de seu marido estar terminalmente doente e a pandemia que a impediu de conhecer meu filho até esta semana. Ela reclamou amargamente de como a enganamos fora de seu tempo especial com seu primeiro neto. Eu não estava exatamente animada com a ideia dela nos visitar, mas meu marido me convenceu a tentar deixar nosso filho ter um relacionamento com ela. Bem, desde o momento em que ela chegou, ela reclamou: nossa casa é muito pequena, o jardim é exposto, etc. Ela reclamou que meu filho não fala muito inglês e, por isso, ela não pode se comunicar com ele. Ela reclamou que meu filho não quis abraçá-la, que queria ficar com a avó paterna. Meu filho derramou uma bebida e ela gritou com ele. Estamos adotando uma abordagem gentil, então eu disse a ela para não fazer isso e expliquei por quê, e ela surtou, dizendo que eu não faço ideia de como criar um filho. Eu disse a ela que ela precisa respeitar meus métodos ou pode sair. Ela parou, mas durante o resto do dia dava para perceber que ela estava furiosa. Naquela noite, meu filho estava tendo uma daquelas noites em que simplesmente não iria dormir. Meu pobre marido também teve um surto da síndrome de intestino irritado nas primeiras horas e percebemos que não tínhamos medicação. Quando meu filho se acalmou por volta das 7h30, decidi fazer uma corrida rápida até a farmácia 24 horas para pegar alguma medicação. Deixei meu filho e marido ambos dormindo no sofá. Fiquei fora por 20 minutos, mas quando voltei, o carro alugado da minha mãe tinha ido embora, assim como meu filho, enquanto meu marido ainda estava dormindo. Ele ficou tão chocado quanto eu quando descobriu. Tentei ligar para o celular da minha mãe, mas sem resposta. Depois de 45 minutos ficando cada vez mais histérica, chamei a polícia, que veio muito rápido e, quando expliquei como acima, levou as coisas a sério. 6 horas depois, minha mãe voltou e começou a contar para a polícia: a maioria dos adultos sabe inglês aqui, que eu disse a ela que ela poderia levar meu filho para passar o dia. Estou atualmente grávida de 6 meses e ela disse que deve ser gravidez cerebral, o que a polícia pareceu aceitar, agindo como se o assunto estivesse encerrado, já que meu filho estava em casa em segurança e mostrando a todos os brinquedos que ganhou. Eu disse a minha mãe para sair e que nunca quero vê-la novamente. Ela começou a contar para a família que eu a expulsei sem motivo e que não consegue encontrar um hotel, e eles encheram meu telefone, ao que eu disse a eles que ela tinha sequestrado meu filho e que eu vou levar isso à polícia. Agora estou sendo chamada de idiota por dizer que meu filho foi sequestrado quando ele foi apenas levado para um passeio de um dia pela amorosa avó e que uma acusação como essa poderia afetar o emprego da minha mãe como enfermeira. Edição: muitas pessoas dizendo que meu marido não deveria ter pressionado para essa reunião. Vocês estão certos, mas não acho que ele estava errado. Ele não me forçou a concordar com isso, eu ultimamente tinha a palavra final. E entendo, somos, sortudo por seus pais serem incríveis, então, apesar de saber que minha mãe não é ótima, ele não queria que nosso filho perdesse. Esperávamos alguns comentários sarcásticos e constrangimento, mas estávamos prontos para ignorar isso pelo nosso filho. Já que a arma normal da minha mãe são comentários maldosos que ele não entenderia, então, se mantivéssemos um sorriso, ele não saberia. Sinto tristeza porque meu filho vai perder a chance de ter outra avó, mas ela mesma cavou sua cova. Edição 2. Meu Deus, isso é vida real. Agora ela está tentando mudar a narrativa para: eu não sequestrei seu filho, mas também, se você acha que seu marido pode simplesmente dormir durante um sequestro, então seu casamento é uma farsa. Como você poderia ser tão imprudente a ponto de deixar seu filho com ele? Não consigo nem lidar com isso. Atualização. Obrigada a todos pelo apoio. Parece que talvez eu tenha me perdido na tradução emocional e a polícia falava a língua nativa muito rápido, com sotaques fortes. O caso não está exatamente encerrado. Eles conversaram com minha mãe e basicamente disseram a ela para não se aproximar da casa, ou considerarão uma ameaça e assédio e agirão enquanto continuam investigando, mas sentem que ela deixando o país amanhã é suficiente resolução. Aparentemente ela mostrou informações da passagem. Ainda estou recebendo muitas críticas da família, dizendo que eu deveria entender que minha mãe está lutando depois que seu marido morreu e assim por diante. Isso novamente está me fazendo questionar minha reação, mas não consigo perdoar isso. Vou entrar em contato com as embaixadas relativas, mas sinto que nada acontecerá. A família do meu parceiro está sendo incrível e cuidando de todos nós. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.